Fala pessoal, beleza? Voltamos mais uma aula. Vamos continuar falando sobre probes, assunto super importante no Kubernetes, pouco utilizado, mas super importante. Agora a gente vai falar sobre Startup Probes, tá? É algo muito bacana de você implementar. Se já é difícil você ver liveness e readiness, Startup Probe é ainda mais difícil de você ver ele em uso aí no Kubernetes, tá? E para que serve esse cara? O Startup Probe ele serve para você detectar se a sua aplicação ela está inicializando ainda, tá? Quando a sua aplicação estiver inicializando, ele vai desconsiderar o readiness e o liveness. Esse é o único que faz esse processo, tá bom? Os dois, liveness e readiness, você precisa fazer aquele trabalho bem feito na configuração deles. Já o Startup Probe, ele tem essa inteligência de se a sua aplicação ainda não está ok pro startup, ele não vai fazer os outros health checks, tá bom? E quando que você utiliza esse cara aí? Geralmente você vai utilizar em aplicações mais lentas que demoram para subir, uma aplicação Java, um Spring Boot, uma aplicação, né, um banco de dados, uma aplicação legado que você tem necessidades desse tipo, tá bom? Então, vão ser esses cenários que você vai utilizar esse cara. O readiness, ele verifica se a sua aplicação pode receber requisições, tá? O liveness, ou perdão, o startup verifica se a sua aplicação já finalizou o processo de subir, tá? É, lembrando, existe diferença quando a gente fala que a sua aplicação terminou de subir relação à sua aplicação terminou de efetuar uma configuração ou que ela já pode receber requisições. Por quê? Digamos que a sua aplicação terminou o processo de subir, ou seja, Startup Probe está ok, ela terminou de subir. Já o seu readiness tende aquela sua aplicação ainda não pode receber requisições. Por que, que ela não pode? Aquela sua aplicação ela depende de outra aplicação. Então, o que, que você vai fazer? Você vai colocar o Readiness Probe, faz requisições de um service de outra aplicação. Quanto aquele service não retornar para você uma requisição ok, né, um status 200, ou de repente não retornar na requisição uma API que de repente você está consumindo para falar, ó, tá ok aqui, ou retornando uma chave, algo do tipo, o Readiness não vai deixar que as suas aplicações comecem a receber requisições, tá? O startup é para que você determine que aquela sua aplicação ela finalizou o processo de start dela, de subir. Bom, lembre dessa diferença. Bom, dito isso, a gente vai agora para a prática, uma prática simples e rápida, tá? Porque segue novamente mesmos conceitos que eu falei aqui, dessas configurações, de como elas funcionam, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai testar aqui vai ser para aplicações HTTP, tá? Requisições de fato em uma aplicação. Vamos utilizar aqui o mesmo arquivo, né? E aqui para esse exemplo, de novo a gente vai utilizar uma imagem do Nginx. Vamos entrar lá no Shell. No Shell vamos dar um sleep de 30 segundos. Depois desses 30 segundos, vamos determinar aqui que aquela nossa página, vamos jogar um eco, falando que aquela nossa página está pronta, tá? Ou seja, a aplicação terminou de subir, né? Colocar ali o Nginx no modo daemon e beleza. Terminou isso daí, o nosso Startup Probe vai lá validar, né? Se terminou realmente de subir. E ele vai identificar se está ok ou não. Então vai demorar 30 segundos para que ele entenda que a nossa aplicação está ok, que ela terminou de subir, tá bom? Vamos fazer o teste então? Deixa eu ver o que tem rodando aqui. Nossos pods estão rodando, eu vou deletar todos eles, né? Metal, menos force. Beleza. Deletou aqui. Deletou o serviço que não era para deletar, mas problemas. Fechou, vamos lá. Vamos dar um apply aqui.
esse nosso pod HTTP. Fechou. Ele falou que criou nosso startup HTTP. Vamos dar um kget PO. Beleza. Ele está lá como rodando, mas ainda não está como pronto. Então vamos esperar. Ele vai demorar 30 segundos para que ele determine que está ok. Vamos colocar aqui o menu W para que a gente consiga ver. Bom, deixa eu ver aqui se está na câmera. Beleza. Não está atrapalhando vocês. Enquanto dá esses 30 segundos, vou beber uma água. E aí eu sei que é chato ficar falando isso toda hora, mas é importante que vocês consigam ação, tá? Isso daí vai fazer diferença e isso é o complemento tanto do meu curso, por mais que ele seja gratuito, é o complemento do meu curso, vai ser o complemento de qualquer curso pago que você obtém aí. Não importa se o curso custa R$ 30, se custa 10, se custa 20 mil, não importa. A base de qualquer curso que você for utilizar, de qualquer tecnologia, é documentação. Tá bom? Beleza. Vamos lá. Então, ele esperou aqui aquele tempo, deu 30 segundos, ele determinou que a nossa aplicação terminou de subir. Tá? Por que, que ele entendeu que a nossa aplicação agora está ok? Porque ele conseguiu fazer a requisição HTTP conforme a gente tinha solicitado, tá bom? Bom, beleza. Então fizemos aí com HTTP, entendemos. É algo bem simples, né? De ser feito. Se vocês quiserem, inclusive, vocês podem testar criando um service aí localmente. Não tem problema, é até interessante que vocês façam para que o teste de vocês vá muito mais a fundo e vocês aprendam cada vez mais, tá bom? Inclusive, pratiquem de novo service que aulas anteriores, tá bom? Lá no módulo 1. Beleza, vamos lá. Agora, vamos fazer um teste, então, com comando, né? Com exec. Vou copiar aqui o nosso exemplo. Vamos vir aqui no nosso arquivo de exec. Vou apagar o que tem aqui e vou substituir. Explicando para vocês o que tem aqui. A gente tem a imagem do BusyBox. A gente vai aguardar 20 segundos. Nesses 20 segundos, depois dele, a gente vai criar um arquivo chamado start ok. É só um arquivo de exemplo. Beleza. E o nosso Startup Probe, ele vai determinar que o nosso pod, né, que o nosso container, na verdade, ele já está ok, que ele já iniciou a nossa aplicação certinho, quando ele conseguir dar um cat nesse arquivo que fica lá dentro do /tmp, startup ok, tá? Ou seja, quanto tempo vai demorar para que isso aconteça? Vai demorar 20 segundos, tá? E aí ele vai fazer uma requisição a cada 10 segundos. E se 5 vezes ele não conseguir, ele vai entender que aquela aplicação está com problema. Bom, vamos lá, vamos dar um apply nesse carinha então. Vamos ver se funciona, tá bom? Apply "-f", pod exec. Beleza. Vamos dar aqui um kget pod "-w". Beleza. Nosso startup exec está aqui já aguardando, né? Então ele está com running, mas nosso container não está ok. Então, daqui a 20 segundos, ele já deve aparecer como read para a gente, né? Validando que a nossa aplicação já subiu. É interessante que vocês trabalhem com todos eles, mas principalmente Readiness e Liveness. Esse daqui, como eu falei, vocês vão utilizar mais para aplicações legado, aquele Javão pesado, né, da massa que a galera gosta, uma aplicação Spring Boot, aplicações que realmente demoram para subir, tá bom? É aí que vocês vão utilizar esse cara. Aqui agora ele já determinou que a nossa aplicação subiu, né? Deu o tempo lá que a gente esperava. Ele entendeu que ela está ok. E agora, basicamente, a gente já pode começar a utilizar a nossa aplicação. Tá bom? Vamos fazer agora, então, o último teste, né? Com o TCP, que é o que falta, né? Vamos pegar aqui o exemplo. Vou explicar para vocês esse também. Aqui. É um exemplo bem simples, né? Vamos utilizar aí a imagem do Nginx. Vamos aguardar 20 segundos. Depois vamos colocar ali nosso Nginx modo daemon, né? Para ele rodar ali.
Beleza. E o nosso startup está configurado para fazer uma requisição na porta 80. Ou seja, quando o nosso engine estiver rodando, essa requisição na porta 80 ela vai funcionar, beleza? Bom, vamos lá. O que a gente vai fazer então? Para a tela, vamos dar um k apply-f no nosso arquivo de pod tcp. Bom, beleza? Aplicamos, vamos dar um kget pod-w, né, que é a opção de watch para a gente assistir. E vamos deixar ele rodando aqui. Se não me engano é 20 segundos, né, que a gente colocou. Exato, 20 segundos. Então depois que sobe nosso container, depois de 20 segundos, começa a rodar o nosso engine. Ou seja, tem um processo rodando na porta 80 depois de 20 segundos. E aí vai funcionar esse cara aqui. Tá? Beleza. Deu 20 segundos. Começou a funcionar. A nossa aplicação ela já está rodando. Tá? Bom, eu falei para vocês a parte de probes, tanto liveness, readiness, startup, são conteúdos bem simples, mas pouco utilizados. Então, implemente na sua empresa. Isso era tudo que a gente tinha aí para falar sobre probes no Kubernetes. Eu espero que vocês pratiquem bastante, que vocês façam a provinha de cada um desses caras que a gente vai ter aí no vídeo, né? Na descrição do vídeo eu sempre deixo a prova deles para que vocês possam praticar, para que vocês possam, né, colocar em prática esse seu conhecimento. E eu espero que vocês façam isso, que vocês pratiquem bastante, que vocês já falei isso milhares de vezes, mas é importante repetir. E por conta própria, vocês comecem a fazer o home lab de vocês, ou que vocês comecem a implementar isso daí na empresa. Isso daí vai fazer total diferença para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês pratiquem. E vamos nessa que o curso ainda tem conteúdo para vir, está no segundo módulo. A novidade para chegar aí para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vamos lá. Valeu. Obrigado.